Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo diferente. Nós vamos contar a história de Asenate, uma das mulheres da Bíblia, né? Tá vendo o martelinho? Quando eu começo a gravar, todos os tipos de ruídos que você possa imaginar se agrupam aqui. É a batalha, viu? É assim mesmo, gravar em casa é assim. Daniel não tem estúdio, né? Não tem programa de televisão, então tem que gravar em casa mesmo. Então, vamos lá para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno, tá? Depois a gente tenta passar uns filtros para atenuar esses ruídos externos, mas fazem parte, né? Então, qualquer ruído que você veja aí, já sabe, né? Que não é culpa do Daniel, a gente não tem estúdio, tô gravando aqui em casa mesmo. Bom, vamos falar de Asenate, uma das mulheres da Bíblia. Quem é Asenate? Esposa de José do Egito. Veja bem, Asenate sacerdotisa egípcia. Estamos falando de um império politeísta, berço do satanismo moderno no Antigo Egito. Dá uma lidinha no nosso livro Rastros do Oculto, e se você já participou do nosso seminário nível 2 de Batalha Espiritual, inclusive tem os vídeos na internet, a história do diabo, a influência do diabo na história, os dois agrupados, tem um resuminho, né, do seminário nível 2 de Batalha Espiritual, onde nós falamos um pouquinho mais a respeito do Antigo Egito, dos desdobramentos que tem até mesmo nos dias de hoje. Então nós estamos falando de um império extremamente politeísta, cheio de espíritos territoriais, portais dimensionais abertos, mistérios ainda cercam o Antigo Egito, e José casou com uma sacerdotisa egípcia, filha de um sacerdote do alto escalão do Egito. Então já imaginamos aí um jugo desigual, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Então nós vamos falar hoje a história de Asenate. Eu tenho certeza, nunca ninguém lhe contou essa história. Quero aproveitar o ensejo para fazer uma breve observação para vocês. Eu tenho certeza absoluta no meu coração, e isso, veja bem, não é orgulho, não é soberba, é apenas uma constatação, que esse material que eu estou te oferecendo é um material bastante especial. Ninguém vai te ensinar isso em escola dominical. Muitos dos conteúdos dos nossos vídeos jamais seriam contados e narrados nos altares, né? O conteúdo dos nossos seminários, já participou de um seminário nosso, não existe nenhum igual no mundo inteiro, né? Para a honra do Cordeiro, não para a honra do Daniel, tá bom? Para a honra dele, porque tudo que eu procuro fazer, eu faço com excelência para Deus. Eu procuro não fazer mais ou menos. Para Deus não merece o mais ou menos. Ou você faz o melhor que você pode, ou então é melhor você não fazer. Não é? Então, eu lembro que no vídeo passado, até abrindo um outro parênteses dentro do parede, já um colchete, falei de Mical. Muitas pessoas, Daniel, mas sei lá, né? Vai ver que Mical desprezou Davi, porque Davi também desprezava ela. Davi era um galinha, né? É claro, se eu trouxer para os dias de hoje aquele contexto, né? A Mical poderia ter tido uma crise de ciúmes, mas o contexto de época, o rei tinha um harém. O rei não poderia, jamais a mulher poderia ter um ataque de ciúmes perante o rei, porque ela já sabia como é que era pegado. Então, o contexto de época, ela tinha que ser mais submissa, ela não tinha que fazer barraco, entendeu? Era isso, o contexto de época. Davi continua sendo homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Eu estou me pautando no que as Escrituras falam. Então, a gente tem que entender muito o contexto de época. Se eu trouxer alguns elementos do Velho Testamento para os dias de hoje, vai parecer fora de contexto. Deus mandava pegar uma cidade, mata todo mundo, mata a mulher, mata a criança, mata os animais. Pô, Deus não é amor? Sim, Deus é amor. E isso, por incrível que pareça, é um ato de misericórdia de Deus, sabia? Que quando você dizima a força dos homens de uma cidade, os seus soldados, os seus guerreiros, os caçadores, as mulheres e as crianças iam ficar desamparadas. O que ia acontecer com uma cidade cujos homens todos foram mortos? As mulheres seriam levadas como escravas, né? Seriam prostituídas, estupradas, as crianças seriam escravizadas, os animais iriam morrer. Então, por um gesto, por mais paradoxo que seja, de misericórdia de Deus, né? Ele poupava desse sofrimento, acabava de uma vez, zerava por ali. Esse era um dos motivos, tá bom? Temos que entender sempre o contexto de época, tá? Né? Para você poder contemplar. Então, Mical foi isso, foi um contexto de época ali importante ressaltar. Então, veja bem, tudo que eu procuro oferecer para Deus, eu procuro dar excelência. E a Bíblia fala sobre isso. Veja só. E o que é Gálatas 6. E o que é instruído na palavra, reparta com todos os seus bens, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, se Deus tocar no seu coração de ser um mantenedor dessa trincheira, obedece a Deus. Você vai estar honrando a Ele e vai trazer para nós algo muito especial. Porque quando você ensina, né, um conteúdo sólido desse, é claro que o inferno quer rechaçar, quer que isso aqui acabe, quer que isso aqui encerre, que isso está alimentando vidas. E eu não estou dando uma sopinha para você, eu estou dando uma feijoada consistente para te manter guerreiro, né?
Então lembra da gente de semear nesse ministério, de orar por nós, interceder por nós, mandar sua oferta de amor voluntária, tá? Não por medo, nem por coação, nem achando que vai ter uma recompensa especial nos céus, mas fazendo o melhor para Ele, tá bom? Trazendo suprimento nessa trincheira, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Veja bem, você semeou, você colhe, mas presta atenção nisso daqui, porque o que semeia na sua carne, com interesse, eu vou semear porque eu vou ganhar, né? As igrejas estão assim, ó, de gente interesseira, assim de gente que só quer a bênção. E por amor, quanto que você dá? O que que você faz a Deus por amor, né? Porque o que semeia na carne ceifará corrupção. Fez no interesse, você não vai colher bênção, né? Mas o que semeia no Espírito, segundo a vontade de Deus, segundo a sua prosperidade, no tempo de Deus, do modo de Deus, com alegria, e no Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, de 6 a 8, tá bom? Então fica aí, né, mais uma vez o pedido humilde desse soldado que vos fala, para que a gente possa continuar trazendo excelência para Deus, a excelência que Ele merece, mesmo com barulhos e ruídos ao nosso redor, tá bom? Então não esquece da gente não, tá? Não esquece de mandar provisão para essa trincheira. Eu vejo esses profissionais da fé que te ensinam mentira, que fazem você correr atrás do vento, mas como eles apresentam uma promessa de bênção, de prosperidade, eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai adiantar nada você ser próspero na grande tribulação, tá? Estamos de partida. Então, semeia, invista, tá bom? Não esquece da gente não, tá? Assim como eu também não esqueço de vocês as minhas orações, e cada vídeo que eu faço, eu me consagro, eu me preparo para dar excelência. Bom, vamos contar então aqui. José, primeira coisa, ele devia estar casando em julgo desigual, não é? Uma vez que ele se casou com uma egípcia por ordem do faraó, como é que você imagina esse casamento? Um casamento com base, né, nos critérios e rituais egípcios, evidente. Ele estava dentro do Egito, aculturado pelo Egito. Então José teve as suas raízes contaminadas, Daniel, no jugo desigual. Logo, a linhagem de Cristo está contaminada. Né? Vamos entender bem como é que Deus age, a multiforme graça de Deus. Né? Olha só o que diz a palavra. De fato, não vos prendais em julgo desigual com infiéis. A Bíblia está dizendo, a Bíblia não pode se contradizer, vamos entender? Porque que sociedade, que aliança tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia, que acordo que há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, 2 Coríntios 6, de 14 a 15. E agora? Vamos então conhecer a história de José, conhecer a história de um Deus que transforma maldição em bênção. Um Deus que é transformador e vai transformar também a sua vida, né? José é uma palavra hebraica que significa a Yahvé lhe adicione ou Yahvé lhe acrescente. Esse é o contexto de José. Ele viveu entre os anos 1678 e 1570 antes de Cristo. 11º filho de Jacó, ele não era primogênito, tá? A gente sempre imagina, a bênção está na primogenitura. Davi não foi primogênito, José também não foi primogênito. Então alguém disse para você, você é o filho caçula da família, Deus não vai te usar. Mentira, tá bom? Deus ele usa, Deus ele transforma, Deus ele usa aqueles que não são para confundir os que são, escolhe os fracos em detrimento aos fortes, faz do fraco forte, Deus muda paradigmas. Esse é o nosso Deus. E olha que história extraordinária essa, né, que nós vamos contar hoje. Então José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, nós já falamos isso, né, no vídeo E Agora José, dá uma olhadinha lá, você conhece um pouco mais da história de José, um dos heróis da fé, inclusive que tem uma natureza irrepreensível, né, vendido como escravo aos seus irmãos. Ele vai se tornar superintendente da casa de Potifar. Quem era Potifar? Só para você se situar, para você poder se localizar nesse contexto histórico. Potifar era o capitão da guarda pessoal de Faraó. Então ele tinha um cargo muito nobre, ele tinha um cargo muito honroso, ele tinha muito poder. Bom, e ali acaba com aquela história toda, né? José começa a ser aliciado pela esposa de Potifar, José evidentemente recusa, acaba sendo lançado à prisão injustamente e fica bastante tempo na prisão, né? Só até que, lembraram de José, José, lembraram dele. A gente tem aquela ideia que Deus tarda, mas não falha. Gente, Deus não tarda e nem Deus falha. Tudo acontece dentro de um propósito
propósito de Deus. Tudo acontece dentro de um propósito de Deus, né? Então, olha bem, tempo, modo e propósito. Esperar no Senhor é um exercício de fé, né? E José tem uma natureza irrepreensível. Imagino que ele não deve ter passado nesses 13 anos, 17 aos 30. Aos 30 ele recebe um anel de poder e torna-se o governador do Egito. Mas e antes disso? 13 anos esperando. José está reclamando da vida? Ah, a vida, ó, azar, está indo de mal a pior. Fui vendido, agora eu sou escravo, agora eu sou injustiçado, agora eu sou prisioneiro, agora eu sou esquecido aqui na prisão porque eu acertei o sonho do cara e agora ele está diante de Faraó. Faz 2 anos ele não lembrou de mim. Né? Ó vida, ó azar. Né? Não, José em momento algum fez isso. Deus não abençoa o murmurador, aquele que em tudo dá graças, esse sim ele abençoa. Então José é lembrado. Tem José, lá ele consegue interpretar os sonhos Faraó. Faraó estava tendo sonhos perturbadores e ninguém conseguia descobrir o que estava acontecendo. José tem algo tão especial, ele tem menções também no Novo Testamento. Eu vou pegar uma das menções de José no Novo Testamento. E os patriarcas, movidos pela inveja, olha como a inveja é sórdida, as pessoas que têm inveja de você vão te perseguir, vão falar mal de você, vão te detonar. Aquele que é o maior crítico seu, tenha certeza, é o cara que mais tem inveja de você. Né? Então não se perturbe com essas coisas, não turve o seu coração com essas bobagens, com essas coisas pífias, fúteis, tá? Se atenha ao que interessa, se atenha a honrar a ele, tá? Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Haha, Deus é com você, não adianta o que falem. Quanto mais pedras jogarem para você, mais você cresce. Mais você vai dizer só o Senhor é Deus na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família. É assim que é, né? Ele livrou de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria. Ele livrou de todas as suas tribulações, mas ele foi preso. Ele foi injustiçado. Deus era com ele. Deus está com você nesse barco. Deus está com você nesse deserto. Deus está com você nesse momento de solidão. Deus está com você nesse vale. Deus não esqueceu de você. Extraordinário assim, simples assim. Ele livrou de todas as suas tribulações. Lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então em todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e que nossos pais não achavam alimentos. Mas, olha só, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, né, graças à interpretação correta de José dos sonhos de Faraó, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez, José, conhecido por seus irmãos, foi conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era 75 pessoas. Através de José, quantas vidas estavam sendo salvas. Aquela família estava sendo preservada. Fazia parte de um plano majoritário de Deus, né? Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão. Comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus a tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. E aí foi a tentativa do diabo de tentar turvar, de estragar as coisas. Só que não, o diabo não tem poder, quem tem poder é ele, é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. E este, usando da astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de vos fazer enjeitar suas crianças para que não se multipliquem. Foi infanticídio no Egito. Nesse tempo nasceu Moisés, era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ou seja, o diabo não sabe quem é, manda matar todo mundo, que a gente falou no livro Rastro do Oculto, né? Ele descobriu algo chamado chave de tempo. Alguém nasceu aqui que vai ser o libertador, o filho de uma promessa. Eu não sei quem é o cara, manda matar todas as crianças, né? Só que olha o que Deus faz. Ele foi escondido por 3 meses e tendo sido rejeitado, tornou uma filha, a filha de Faraó, e criou como seu filho. Ou seja, ele foi criado no Egito debaixo das barbas de Faraó, né? Deus estava protegendo a Moisés. E Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Aprendeu, né? Você vê Moisés fazendo libertação, quebra de vínculos, cancelamento de maldição? Não, né? Pois é, que Jesus ele liberta assim, ó. Pá! Está liberto, né? João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que é. Pode usar outras formas? Pode. É a multiforme graça de Deus, aí é rema, não é regra. Você não pode fazer de uma experiência pessoal doutrina. A regra é o que a Bíblia estabelece. A rema é algo particular para você, né? E Moisés foi instruído em toda a ciência, era poderoso em suas palavras e obras. Olha só.
E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratando um deles, os defendeu e vingou o ofendido matando o egípcio. Olha só o que Moisés faz, ele defende o irmão dele. E cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. É assim que é, né? Quando você prega a verdade, as pessoas não entendem, não acreditam, te desprezam, te desdenham, não é assim? Te tripudiam, não é verdade? Eu sinto isso na minha vida, né? Então eu vejo as pessoas, eles pedem R$ 1.000. Eu quero 1.000 pessoas dando R$ 1.000. O povo dá. Se eu pedir R$ 1 por vídeo, você visualizou o vídeo, gostou? Te abençoou? Manda R$ 1 pro Daniel. Manda R$ 1 pro Daniel. Não é, você manda ali por mês. Manda R$ 1 por mês. Sabe o que as pessoas vão dar? Bem menos que isso. A estatística mostra isso. Não dão valor. Então, você vai fazer algo com excelência para Deus? Te prepara. Caminho é estreito, viu, meu irmão? Jesus foi crucificado. Jesus não tinha iate, jatinho, fazenda, nem Paulo, tá? E também José aqui ele foi abençoado porque ele foi perseverante, tá? Durante 13 anos ele aprendeu a viver com nada, sofrendo, passando fome, e aí quando ele teve mais, ele teve um gesto de generosidade extraordinário. Nós conhecemos as pessoas, de fato, na hora da abundância. Às vezes você ajuda alguém que está na lama, aquela pessoa levantou, melhorou um pouquinho, hasta lá vista, não quero mais saber de você. Você é mercenário, você é isso. Não é assim? Não fazem isso com você? É assim que é. Caminho é estreito, mas eu te garanto, vale a pena. Honra ao cordeiro, envergonha o inferno, meu irmão, minha irmã, né? E cuidava que seus irmãos, mas eles não lhe entenderam. E no dia seguinte, planejando eles, foi pôr com eles e quis levá-lo à paz, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? Eles tentando estabelecer a paz, olha só, tentando levar a paz, Moisés, né? E o que o povo faz? Depois no deserto queria apedrejar Moisés, veja só, né? E o que ofendia, e seu próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu como príncipe, como juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Já estava espalhando o burburinho. E essa palavra, esta palavra fugiu Moisés. Ele ficou com medo. Ele fugiu e esteve como estrangeiro em terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E ele casou com uma midianita, chuca desigual também. Né? Atos 7, de 9 a 29. Né? Vamos voltar para José? Então ele é mencionado lá no Novo Testamento, né? Ninguém consegue interpretar o sonho, José é chamado, né? Então, e José, ele passou, por ele procurar agir corretamente, José, por agir corretamente, por falar a verdade, ele passou 13 anos no Egito, preso, escravo, né? 17 aos 30 anos. José, ele foi traído, foi vendido, foi feito escravo, foi caluniado, foi prisioneiro, foi humilhado, foi desprezado, simplesmente por fazer a vontade de Deus, por honrar a Ele. Mas no momento certo, Deus te honra. Você está lançando sementes no céu. E se não colher aqui, você colhe lá. Você tem galardão lá, meu irmão. Sabe? Então, não se corrompa com os valores desse mundo. Não olha onde está indo a manada. A voz do povo não é voz de Deus. É uma minoria. São os poucos que vão fazer diferença a muitos. Jesus só escolheu 12. E olha só o eco que chega até os dias de hoje. Né? José foi tratado como bandido. Ele colocou na prisão. Então, existem tempestades que te levam a praias que você jamais chegaria se não tivesse passado por elas. José está passando por isso, né? José vai morrer aos 110 anos. Agora, José está diante de Faraó. Foi tirado da prisão, fez a barba, pôs uma roupa bonita, foi diante de Faraó. Você não podia estar maltrapilho, né? E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Um dia vão te reconhecer. Quer ouçam, quer não te ouçam. Um dia saberão que passou entre eles um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Como Deus falou para Ezequiel. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu, né? Disse mais Faraó a José. Vês que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó um anel de sua mão, da própria mão. Tó, José, né? E o pôs na mão de José e fez vestir roupas de linho fino. Saiu da prisão. Olha só que upgrade, né? E José, ele semeou a prosperidade, aqui ele comprou o carnê, não, ele só obedeceu a Deus, né? As bênçãos te seguem, lembra disso? Né? E fez vestir roupas e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele, ajoelhai, pois assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, sem ti ninguém levantará a tua mão e o teu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José
de Zafenate, né, e chamou José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Presta atenção que a gente vai entrar numa parte muito interessante da história. Sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Gênesis 41, de 38 a 46. E olha só o que vai acontecer também com José. E nasceram de José 2 filhos, antes que viesse um ano de morte, de destruição, de fome, melhor dizendo, que ele deu a Azenate. Então a sua esposa, ele concedeu 2 filhos, e olha a importância desses filhos. E a importância dessa mulher que gerou esses filhos, que Deus a escolheu. Não foi Faraó, foi Deus que a escolheu, né? Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o primogênito, Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, tudo que ele passou na prisão, e de toda a casa de meu pai, sabe? Passou. Eu vou prosseguir, não olha para trás é aprendizado, né? E o segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. São os significados desses nomes. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia sobre a terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas a terra do Egito havia pão, porque José obedeceu. Gênesis 41, de 50 a 54. Vamos entender então melhor esse contexto? Filha do sacerdote de On, o que é isso, né? On, parece aquele mantra, né? On, não. O que vem a ser On, né? Então veja bem, os indivíduos comuns da sociedade egípcia, eles tinham a liberdade de realizar seus cultos particulares e as suas oferendas aos deuses. Era um império politeísta. Então vamos fazer um paralelo aqui, tá? Com o católico. Veja bem, não estou dizendo que católico vai para o inferno, aquela coisa toda, tá bom? Eu respeito o católico, eu respeito o espírita, respeito o muçulmano, respeito o budista, não importa, testemunho de Jeová, assembleia, congregação, é Deus que julga. Porque se eu for me pautar que só os evangélicos, os crentes vão para o céu, realmente vai ser árido ali, né? Porque o que eu vejo de palhaçada nos altares e de crentes medíocres correndo atrás da bênção do Senhor e nem aí para o Senhor das bênçãos, sabe? É um enxame disso, né? Então muitos vão ficar na grande tribulação e vão ter um tempinho para repensar os seus valores, vão chegar perto de Deus pelo pior dos caminhos, pela dor, né? Então eles tinham a liberdade de fazer seus cultos, assim como o católico em casa pode, digamos, acender a vela com um determinado santo, tá bom? Fazendo aqui uma analogia. Porém, a atividade religiosa, ela precisa ter uma pessoa que vai ser o mediador, digamos assim, entre Deus e os homens. Essa pessoa é o sacerdote, essa pessoa seria o padre, fazendo analogia com o catolicismo. O padre, o papa, o bispo, dentro da hierarquia católica, tá bom? Então eles intermediavam essa relação. Eles também administravam os recursos, né, que chegavam até eles, que desde aquela época o povo doava recursos, não era dízimo, tá? Que eles estavam dando para os deuses, que chegava nas mãos dos sacerdotes para administrar, mas era o melhor que eles podiam. Vê a opulência dos templos? Você acha que foi feito com que dinheiro aquilo, né? Com dinheiro do povo, que dava o melhor aos sacerdotes, que administravam os recursos e também faziam projetos para a construção dos templos, né? Então, dada a grande importância dos sacerdotes, aquilo ali, aquela importância sacerdotal era somente transmitida, aquelas informações, a nível hereditário. O pai ensinava o filho, você vinha de uma linhagem sacerdotal, ou seja, você, perdão, você não podia vir do povo, agora quero ser sacerdote. Não, você vinha de uma linhagem, né? Então, pai e filho, né? E chegaram um momento que eles começaram a ter tanto poder que eles estavam meio que ameaçando o poder de Faraó, porque o poder eclesiástico deles era muito forte. Então, vocês vejam que não é à toa que o diabo procura somar poderes. Faraó era a representação do próprio Deus, era a encarnação de um Deus, né? Você vê que durante muito tempo o sistema católico deteve no mesmo sistema poder político e religioso. Tinha poder na Inquisição, por exemplo, tinha poder de matar, destruir, condenar, sentenciar qualquer pessoa acusada, por exemplo, de heresia, né? Então esses poderes também eram conferidos aos sacerdotes aqui. Então houve momentos do Novo Império, entre o ano 1580 e 1085 a.C., que realmente alguns sacerdotes começaram a ocupar um destaque muito grande diante da sociedade egípcia, em especial no século XIV a.C. Foi nesse período que surge um faraó chamado Amenófis IV. Amenófis IV trouxe uma verdadeira revolução no Egito.
Olha só, um sistema politeísta, vários deuses, né, templos para tudo quanto é lado, né, rituais e tudo mais. Esse cara, um faraó, Amenófis, diz, gente, nós estamos errados. Olha, na verdade só tem um Deus. Não tem esse monte de Deus, não. Tem um único Deus, um único criador de todas as coisas. Agora imagina o Papa, né, uma autoridade católica dizendo, gente, nós erramos, sabe? Todo esse monte de santo que tem, um santo para cada dia, igreja de Santo Antônio, a Catedral de Aparecida, de Guadalupe, vamos acabar com tudo isso, chega, é Jesus, só vamos orar para Jesus, acabou, não tem nenhum Deus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, nós só vamos adorar a Jesus, só vai ter a imagem de Jesus, na cruz vazia, porque ele ressuscitou, né, sem a imagem dele sangrando ali na cruz. Então imagina a revolução que isso ia gerar no sistema católico. Já parou para pensar? Olha só que revolução que isso ia acontecer, né? Então, respeitando as proporções, no Antigo Egito foi assim, se não foi pior, né? Então ele realizou uma reforma prodigiosa no sistema religioso, né? E ele começou, inclusive ele muda o seu próprio nome, né? Para ele, que era Amenófis IV. Ele vai começar a dizer que só existe um Deus, que era o deus Atom, né, esse deus alto, simbolizando do disco, o círculo do disco solar, né, e ele acaba então mudando o seu próprio nome, inclusive para validar aquilo. Então Amenófis IV, ele vai ter o nome de Akhenaton, ou Akhenaton, né, ele muda o seu nome, porque significa agora aquele que adora a Atom. Olha só, mudou o nome, né, imagina o Papa, você sabe que, por exemplo, o nome do Papa, o Francisco, não é o nome de batismo dele, é um outro nome que é dado, uma espécie de nome espiritual. Na Bíblia nós vemos isso, inclusive Daniel também, e eu já falei isso para vocês, tá bom? Então não precisa chover no molhado, né? Então ele mudou o próprio nome dele. Agora meu nome é Akhenaton. Imagina o Papa chamando, agora meu nome é Jesus é meu Salvador, por exemplo, né? Jesus é o único Deus. Foi isso. Então o nome dele mudou para Akhenaton. De Amenófis IV ele passa para Akhenaton, Akhenaton. Agora imagina só que situação que é essa de você, de repente, desmontar todo um sistema que foi berço do satanismo moderno, né, que estava extremamente aculturado pelos rituais, pelos templos politeístas. Tinha o templo de Karnak, que tinha assim milhares de estátuas, imagens ali, ao ponto de que as pessoas traziam oferendas aos deuses de Karnak. Tinha o templo de Amon, vários templos ali no Antigo Egito, né? No Karnak, por exemplo, que era um complexo religioso enorme, chegou um momento que você não conseguia transitar pelos corredores de Karnak. De tal era as oferendas do povo. Então eles cavaram fossos e começaram a enterrar a estátua lá. O povo vem e não acha mais o deus ali, o ídolo, né? A imagem. E só num desses fossos encontraram mais de 17 mil estatuetas, né? Então era extremamente politeísta. E esse cara aqui, o Akhenaton, o Akhenaton, ele reformula tudo. E o que ele faz? Ele vai reinar por 17 anos e ele vai estar reinando na 18ª dinastia. Morreu por volta do ano 1334 a.C., né? Muitos dos sacerdotes se opuseram a Akhenaton, ao próprio faraó, abandonando muitos templos. Como é que eu vou ficar aqui no templo de Amon, né? Se Amon agora não é mais o deus, né? Como é que eu vou ficar nesse templo? Eu vou embora. Então criou uma revolução inimaginável ali. E aí ele acabou... depois, né, o filho dele, Tutankhamon, né, começou a tentar reorganizar esse sistema. Com a morte de Akhenaton, veio Tutankhamon, tentaram reorganizar o sistema politeísta, né? Gradualmente foi inserido novamente, né? Mas os hinos a Atom são entoados em todo o Egito, continuam ecoando pela história, o único Deus, né? Muito louco isso, né? Deus, ele vai lá e tripudiou, falou, eu vou dizer uma coisa, eu sou o único Deus. Vale a pena ler o livro, gente, Fator Melquisedeque. Você vai entender melhor essa maneira de Deus se apresentar aos povos, né? Era o único Deus, era o único Deus. É que nem o Zoroastro, né? O zoroastrismo existe há 3.000 anos antes de Cristo. E eles acreditavam no único Deus também. Você vê muita semelhança com o cristianismo. Era um único Deus, um tal de Assura Mazda, né, que significa o grande sábio, o único Deus também. Enfim, fica aí para a leitura Fator Melquisedeque, tá bom? Então Tutankhamon, filho de Amenófis IV, que depois muda o seu nome para Akhenaton, Akhenaton, ele foi assassinado provavelmente pela caça sacerdotal. Ele morreu muito jovem, com 17 anos de idade. Somente dessa transição de 17 para 18 ele poderia fazer parte de um ritual, e aí sim ele receberia de fato os poderes faraônicos, né? Até então ele era amparado pelos sacerdotes, que eram uma espécie de conselheiros dele. E esse ritual é preservado até nos dias de hoje na alta magia, na Irmandade. Por isso, né, nessa faixa de 17 para 18 anos é feito um ritual de iniciação
eles acabam recolhendo, né, selecionando pessoas antes disso, e o ritual ele é muito semelhante ao que era na época do Egito. Não tem nada que conte para você como era esse ritual, ele é muito bem preservado. Existe um livro chamado Ramsés II, que inclusive nós utilizamos de base para desenvolver o seminário nível 2, dentre outros livros, e ele conta um pouquinho de como poderia ser esse ritual. Apenas uma ideia, né, uma contemplação histórica, filosófica ali, mas está muito distante ainda do ritual verdadeiro. Então, Tutancâmon provavelmente ele foi assassinado pela caça sacerdotal porque ele não quis defender o sistema politeísta, ele não quis reintroduzir o politeísmo, ele continuou provavelmente acreditando num único Deus, né, e foi assassinado. É o preço, né, é o preço. Então, esse sacerdote de On, vamos voltar então? Então entendemos a história de Akhenaton. Ele criou uma cidade, né, Akhetaton. Ele criou essa cidade, projetou essa cidade. Então uma cidade de adoração ao Deus Sol, Akhetaton. Sabia que Brasília foi projetada nessa cidade? Todo o projeto estrutural de Brasília é um espelho da cidade de Akhetaton do Antigo Egito. Então vale a pena você ler um livro, talvez você não ache tão facilmente, você vai achar em sebo, Brasília Secreta. Fica a dica aí. Então vamos entender. A esposa, o sogro, melhor dizendo, então de José, era um sacerdote de On, era sacerdote, era o seu sogrão, né? E a cidade de On ficava mais ou menos a nordeste do Cairo, próxima à divisão das águas no Nilo, onde forma então o delta, né? E essa cidade de On era também conhecida, né, como era uma cidade de adoração ao deus Ra, que era o deus Sol, tá? Era uma cidade específica ao único Deus, que foi lá estabelecido por Akhenaton, olha só, um único Deus. Então, o sogro de José, ele temia ao único Deus, ele acreditava na linhagem de Akhenaton, né, e acreditava no único Deus. Então, essa cidade, esse On, era uma cidade, né, e era uma cidade repleta de colunas, de obeliscos em adoração ao Deus Sol, a um único Deus. Esses obeliscos mais tarde ganharam o nome de agulhas de Cleópatra, né? São obeliscos imensos, feitos em granito, esculpidos em granito maciço, um granito raro que é meio avermelhado, e eles estão espalhados em alguns cantos aí, né? Lembra com a redescoberta de Napoleão, né? Ele redescobre o Egito, chama a atenção dos nobres, dos europeus, né, para visitarem as margens do Nilo. Então, no começo, havia concessão para as escavações, eles podiam comprar uma licença do governo egípcio e poderiam levar muitas coisas. E levaram. Esse obelisco, por exemplo, tem um obelisco desses no Central Park, em Nova York, está lá desde 1880. Tem um obelisco desse, também chamado Agulhas de Cleópatra, foi tirada dessa cidade de On, em adoração ao Deus Sol. Também tem no Tâmisa, as margens do Tâmisa, em Londres. Tem em Roma. Então, alguns desses obeliscos, chamados Agulhas de Cleópatra, foram para esses locais, estão preservados até hoje. Então, era uma cidade principal do Deus Sol. Em grego, sabe qual que é o nome que vai ter essa cidade? Heliópolis, né? Tem um bairro em São Paulo com esse nome, Heliópolis. Isso que significa, né, a cidade do Sol, Hélio, né? Já ouviu falar da teoria heliocêntrica, Sol no centro da cidade, no centro do universo, diferente de geocêntrica, Terra é o centro do universo. Então, Hélio, né, Sol, luz, estrela. Então, o sogro de José era sacerdote de Ra, né? Deus Sol, um sistema monoteísta. Olha só o que Deus fez. Então, evidentemente, o casamento de José, como foi uma ordenança de Faraó, ninguém questionava Faraó. Ele casou ali com Azenate. Só que, como era filha de sacerdote e também sacerdotisa, ela tinha que cumprir missões. Lembra que era passada hereditariamente? Então ela tinha como missão de vida, né, contemplava como missão de vida, né, fazer exatamente aquilo que o pai dela fazia, ser sacerdotisa, né, provavelmente sacerdotisa também de On. Talvez outros deuses também, mas principalmente de On, né? Então o casamento dele provavelmente foi feito no rigor do sistema de casamento egípcio, né? E seu sogro, mesmo sendo sacerdote, ele vinha também de uma linhagem sacerdotal. Olha só, imagina o coração do sogro, tá? Agora se põe na posição do sogro. Você é sacerdote, a sua filha, Faraó deu a ordem para ela casar com uma pessoa diferente. José era um ex-presidiário. José, ex-escravo. José de uma outra cultura, de um outro povo, pior de tudo, hebreu, né? Então, quer dizer, como é que eles vão fazer esse casamento, né?
Ah, só um detalhe, esses obeliscos, pra vocês terem uma ideia, chegam a ter 21 metros de altura e mais de 200 toneladas de peso, 224 toneladas de peso tem um deles. Então é um negócio pesadinho, para levar para lá não foi fácil. Vale a pena você ver como foi esse trajeto, tem na internet ali, qual foi o sistema estratégico que eles utilizaram para remover e levar para esses locais, né? Sob o pretexto de preservá-los, né? A questão era preservá-los, né? Então olha só, não há relatos no casamento de José que houve algum conflito no casamento dele, que a esposa era rixosa, que a esposa se intrometia. Provavelmente a esposa, e foi uma daquelas, que a mulher está ao lado do marido, é auxiliadora, foi uma daquelas que inclusive apoiou a decisão de José de acolher os seus irmãos, de perdoar e acolher seus irmãos e a sua família no Egito. José perdoou, mas ele não conviveu com os irmãos, tá? Ele não colocou o irmão no palácio que traiu ele, que vendeu ele. Ele perdoou. Perdoar é dever nosso, é dever meu, dever seu. Convivência é escolha, é afinidade. Então José perdoou, ele deu o melhor ali, né? Aí o que acontece? Os filhos de José, com essa mulher, com a Asenate, né, ela gerou 2 filhos. E esses filhos têm uma importância tão grande, que eles vão se transformar também parte das 12 tribos de Israel. Logo, a esposa dele permitiu que ele desse esses nomes, não é isso? Quer dizer, ela não criou nenhuma contenda, não há escrito que houve contenda, não está escrito que houve contenda entre os dois, não está escrito que ela continuou sendo sacerdotisa. Ela se casou com José e viu a fé de José tão extraordinária que logo ela se converteu àquela fé, ao Deus único, que ela já conhecia. Só que ela conhecia com outro nome, ela conhecia Deus Atom, e José chamava, né, de Jeová, né, de Yahvé, né, chamava de outro nome, né? Então era só o mesmo Deus, então ela compreendeu aquilo com mais facilidade. Ela também adorava um único Deus, o pai dela ensinou isso para ela, tinha até uma cidade de adoração ao único Deus, mudou o nome, né, do Amenófis IV muda para Akenaton, né? Então o sacerdote de On, pai de Asenate, vinha dessa linhagem, acreditava no único Deus. Ele acreditava, ele era sacerdote de uma cidade que tinha adoração ao Deus Sol, e somente a ele. Então, provavelmente, ela apoiou essa decisão. Não há registro de contenda, de discórdia entre eles. José nunca mudou a sua fé, nunca mudou seus parâmetros, nunca se corrompeu por nada. Logo, depois de casado, também, não é? Então, relembrando, as 12 tribos de Israel tiveram o nome dos 10 filhos de Jacó. Né? As outras tribos restantes, as outras 2, receberam os nomes do filho de José, né? Conhecido na Bíblia, Yosef, né? Porque naquela época não tinha o J. Tá? Abençoados por Jacó como seus próprios filhos, os nomes então das tribos vão ser, só relembrando, Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gate, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim, filhos de José, entraram na linhagem de Cristo. Você tem ideia do que é isso? A importância de Asenate nessa aliança, Deus a escolheu. Julgo desigual? Não, o amor supera. O que Deus une, o homem não separa. Uniu, né? Deus não vai separar. E aí ele vai receber ainda uma bênção do seu pai, né? A bênção, olha só. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, né? Jacó está dizendo, Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão, mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados a tua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu Raquel pelo caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José. Lembra, Israel era Jacó, tem um encontro com Deus, vira Israel. Deus muda nomes, tá? Marcelo, nome de registro, Deus mudou para Daniel. Barnabé, na Bíblia, o nome dele não era Barnabé, era José. Abrão, Abraão. Deus muda, claro que não é uma regra generalizada, mas em alguns casos pontuais, Deus muda sim, tá bom? Nome espiritual. Israel viu só e disse, quem são esses? E José vai responder, e disse a seu pai, esses são meus filhos, que Deus tem me dado aqui. Deus deu. E usou quem? Asenate para isso.
Uma mulher virtuosa que estava ao lado de José, apoiando as escolhas de José, as decisões de José, amando ao mesmo Deus que José. Porque embora a gente tenha visto um jugo aparentemente desigual, ela acreditava no mesmo Deus apenas de uma outra maneira, né? E Deus foi lapidando aquela fé e certamente se converteu e foi uma grande auxiliadora. Tanto é que não se opôs a José dar nome aos seus filhos, que são nomes hebraicos que vão ter significados especiais na vida dele. Ela apoiou essa decisão. E ele disse, peço-te, trazemos aqui para que os abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados da velhice, já não podia ver. E fê-los chegar a ele, beijou e os abraçou. E Israel disse a José, eu não cuidaria de ver o teu rosto. Eu pensei que eu não ia mais te ver, José. Olha como Deus faz as coisas. A gente acha que acabou. A gente acha que não tem mais jeito, né? E eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Olha só. Quem diria, né? Outrora, para quem leu O Filho do Fogo, que uma época eu achava que eu ia morrer, que eu não ia chegar aos 20 e poucos anos, né? Que eu ia morrer antes, que até tanta briga daquele negócio de 29 e tudo. Eu achava que eu não ia viver muito, né? E hoje sou pai. Né? Que coisa, né? Então José os tirou dos joelhos de seu pai, inclinou a terra diante da sua face, inclinou-se a terra diante de sua face, e tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão direita, à direita de Israel, a sua mão esquerda, perdão, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele, chegou até o pai. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. Olha como Deus age. Escolheu o menor, né? Que era o menor. Né? E a sua esquerda sobre a sua cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Jaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes, abençoe a tua vida. E seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Né? Vendo, pois, José, que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, e foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés, tirar de um e pôr no outro. Né? E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Você será grande diante do Senhor. Basta estar no centro da vontade dele. Basta fazer a vontade dele, tá? Contudo, meu irmão menor, contudo o seu irmão menor será maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Quem escolhe a Deus não é homens, né? Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Gênesis 48, de 5 a 20. Que nós aprendemos dessa lição? Asenate sim foi uma mulher virtuosa. Deus ele abençoou aqui um jugo aparentemente desigual, porque o que Deus uniu, homem não separa. Asenate deu apoio a José. Evidentemente, ela apoiou a decisão dele, provavelmente ela foi uma incentivadora dessa decisão e colaborou também para trazer toda a família de José para o Egito. Asenate gerou 2 filhos para José. De tal maneira a importância desses filhos que nasceram de Asenate, filho de José, que esses daí entram nas 12 tribos, que vão trazer uma linhagem de Cristo para nós. Né? Olha que coisa extraordinária. De um casamento aparentemente absurdo, num sistema absurdo, alguém que foi preso, casou com um ex-presidiário, como Deus transforma. Filha de um sacerdote de On, um único Deus. Deus une. O que Deus une, o homem não separa. Que nós podemos tirar de aprendizado de Asenate. Às vezes, você está casado com um católico, está casado com alguém de uma outra expressão religiosa, e fica aquele incômodo, as pessoas ficam falando, tá vendo só, olha lá, esse daqui não dá certo, esse aqui ó, não é crente, não é evangélico, então ele vai para o inferno, ela vai para o inferno, e você vai herdar os céus, olha só que coisa, né? Não. O que Deus uniu, Deus transforma. Que você, mulher, seja um agente transformador da sua união. Que você, mulher, possa realmente olhar ao seu marido como sacerdote do lar e honrá-lo como sacerdote. E marido, ame as suas esposas como Cristo ama a igreja. Viu? Essa é a missão nossa. Amar significa não desdenhar, não tripudiar. Significa abraçar, acolher, compreender, escutar, enxugar as lágrimas da ombro amigo. Tá? É isso.
tá bom? Que vocês formem um casal extraordinário, que Deus continua fazendo loucuras no mundo, porque nós somos loucos aos olhos do mundo, né? O mundo acha que nós somos malucos, que essa loucura santa persiga a sua vida. Que esse Deus que transforma a maldição em bênção continue a guiar os teus passos. Que Deus transformador venha transformar a sua casa, o seu coração, a sua vida e a sua história para a honra dele e para a vergonha do inferno. Esse é o recadinho de hoje, gente. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até a próxima.